Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus alunos, mais uma aula. E eu quero dizer-lhes Reeirene tu Kyrio, não é? A paz do Senhor em grego bíblico. Agora todos vocês conseguem soletrar e fazer a análise morfossintática desta frase, desta saudação, né? Vamos lá? Vamos fazer juntos? Vamos lá. Reeirene tu Kyrio, primeira frase em caracteres gregos, a segunda frase a transliteração e a terceira frase é o significado, não é? Então primeiro vamos soletrar e também falar os diacríticos, ok? Não é? A acentuação, vamos lá, acentuação e aspirações, vamos lá, primeira letra eta, eta com aspiração áspera, ou espírito forte, ou aspiração forte. Segunda palavra, epsilon, iota, com aspiração branda, ou espírito fraco. Rho, eta, com acento agudo. Mi, eta. Terceira palavra agora, tau, omicron, y, com acento circunflexo, não é? Quarta palavra, capa, y, rho, iota, omicron e y com acento circunflexo. Então vamos fazer a análise. Bom, eta com aspiração áspera, lê-se re, é um artigo definido, feminino, singular, não é? Na forma nominativa. Interessante, irmãos, lembrando sempre que em grego não existe artigo indefinido, ok? Então vamos lá. Eta, não é? Artigo definido, feminino, singular, e aí é óbvio que se tem um artigo definido feminino, uma das palavras da frase tem que acompanhar, tem que haver concordância, não é? Então vamos lá, eirene, eirene, vamos lá, a palavra eirene, que tem ali a aspiração branda na segunda vogal, lembrando, já aproveitando a revisão aqui, que toda palavra toda palavra que começa em vogal, na verdade, ou rho, recebe uma aspiração. Quando começa com a consoante rho, sempre a aspiração áspera. Mas toda palavra que começa com uma vogal, recebe uma aspiração áspera ou branda. Se a palavra tiver duas vogais no começo, a aspiração irá sobre a segunda vogal, como é o caso da aspiração branda aí sobre o iota. Eirene. Eirene é um nominativo singular feminino da primeira declinação, vírgula, re, porque ela termina num eta, não é? Tu é um artigo definido masculino singular, não é? De ró. Por que é masculino? Porque a palavra da concordância também é masculina. Se fosse neutra, você colocaria artigo neutro. Importante isso, tá, gente? É muito importante porque a análise é morfossintática. Leva em consideração tanto a forma como a sintaxe. Presta atenção sempre nisso. Se tivéssemos uma avaliação valendo nota, eu levaria isso em extrema consideração, não é? Porque se você fizer tudo certinho, por exemplo, artigo definido, singular, na forma genitiva, como nesse caso, e colocasse neutro, eu colocaria errado. Ué, mas você diria, mas professor, não pode ser neutro? Pode, se ela estiver em concordância com o substantivo neutro. No caso, não. Então, aí no caso, tu é artigo definido, masculino, singular, na forma genitiva, vírgula, rho, que é
a forma nominativa do artigo, ok? Muito bem. Kyrio, genitivo masculino singular da segunda declinação. Da segunda declinação de Kyrios, vírgula, ro, Senhor, Eirene, paz. Aí você me pergunta, por que o senhor não colocou que tu é da segunda declinação? É porque tu é um artigo masculino, certo? Ele é um artigo, no caso ali, masculino. Agora, e se houver uma outra declinação também que tenha terminações masculinas, que tenha os substantivos masculinos? Então isso você tem que levar em consideração. Nós vamos aprender isso na próxima aula já. Nós vamos aprender isso na próxima aula, não é? Artigos da primeira, substantivos da primeira declinação, terminados em alfa sigma e eta sigma, ok? Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula de hoje. Você me ajudou a fazer a questão da análise morfossintática aqui. Observe que a análise morfossintática leva em consideração tanto a forma, a morfologia, como a sintaxe, a aplicação desta palavra dentro do enunciado, dentro da frase. Você tem que levar isso em muita consideração. Bom, feita essas colocações aí só da saudação, eu quero compartilhar com vocês aqui uma questão introdutória. Vamos à introdução então. Vamos lá? Vamos lá. Meus queridos alunos e alunas, eu fico feliz com o desenvolvimento de vocês, o interesse em aprender a língua grega, o grego koiné, não é? O grego helenístico, o grego comum, rekoiné dialectos, a linguagem comum. Caminhamos até aqui, já estamos nos substantivos femininos da primeira declinação. Hoje vamos estudar ainda mais um paradigma, né, dos substantivos femininos da primeira declinação, mas eu quero compartilhar algo com vocês. É importante, é de extrema importância que meu irmão e minha irmã, você, aluno do grego do Novo Testamento, se esforce na revisão das aulas, não é? Separe um tempo do seu dia para estudar a língua grega. Grego é muito fácil, é muito fácil de ser entendido. Na verdade, o grego, na minha opinião, é mais fácil que a língua inglesa. A língua inglesa é alienígena e o grego faz parte para nós, não é? Latinos, o inglês é uma língua anglo-saxã. E você vê grego todo dia, você vê grego no seu dia a dia. E é importante você entender algumas chaves que abrem portas na língua grega. E como você vai fazer isso? Fazendo uma revisão. Portanto, hoje vou fazer uma rápida revisão com vocês, não é? E eu tenho certeza que será extremamente instrutiva com relação à fonologia, morfologia, os diacríticos. Importante revisar o vocabulário, o alfabeto, aliás. Professor, por que o alfabeto? Porque existem letras duplas, compostas, que em determinados tempos verbais elas vão aparecer. E se você aprender a localizá-las, vai facilitar para você. É importante você escrever, não é? Escrever as frases gregas dos exercícios e repeti-las e ler em voz alta, falar o alfabeto em voz alta, ler as palavras em voz alta, ler as frases. É importante fazer a tradução literal, uma palavrinha embaixo da outra, com seu significado. Depois fazer a tradução de equivalência dinâmica, isso é, qual é o melhor sentido daquela frase.
Fazendo isso, com certeza você vai aprender o grego do Novo Testamento e, quiçá, poder ensinar o Novo Testamento para as pessoas. Aliás, o grego do Novo Testamento para as pessoas. Vai ser muito bom. Vai te ajudar, inclusive, na exegese. A análise morfossintática, por exemplo, vai te ajudar muito na exegese bíblica. Como, professor? Eu vou explicar. Você vai saber o sentido lexicográfico, você vai pegar o dicionário, vai pegar um dos dicionários que você tem, ou aquele que eu mandei para vocês em PDF. Nós temos alguns aqui, né? Nós temos alguns dicionários disponíveis. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, olha, alguns dicionários que nós temos disponíveis neste momento aqui, entre tantos, né? Por exemplo, olha, o Vine, né? Olha aqui, dicionário Vine, né? É muito interessante, muito bom este dicionário. Temos mais alguns aqui. O que vocês têm é este, que é o léxico do Novo Testamento, grego-português, né? Vocês terão esse, existe deixa eu ver aqui para um minuto. Temos mais este aqui, que é da CPAD, Léxico do Novo Testamento, não é? É importante ter essas ferramentas de trabalho. Nós temos, quanto mais nós investirmos em ferramentas de trabalho, maior entendimento, não é? Tem aqui, você pode usar o Novo Testamento interlinear com o aparato crítico, que é este livro aqui, tá? Novo Testamento interlinear com aparato crítico. Porém, deixa eu só um minuto aqui para eu ajeitar aqui os meus livros. Tem o semântico, né? Deixa eu pegar aqui mais algumas obras que podem lhe ajudar. Aqui, esse aqui é o Novo Testamento, Nestlé Ellen, de 28ª edição. Os irmãos já viram que eu uso muito o Novo Testamento, o aparato crítico. E, além disso, que é este aqui, né? Novo Testamento com isto. Além disso, meus irmãos, só um minuto. Esta obra é excelente. Esta obra é excelente. Grego, léxico do Novo Testamento, baseado nos domínios semânticos. Porque esta obra, além de te dar o significado da palavra, vai te ajudar na exegese. Por quê? Vou explicar já. Ela vai te ajudar na exegese porque ela divide em domínio e subdomínio o que a palavra significa dentro de determinados grupos. Por exemplo, vou ler aqui, ó. Digamos que você quer estudar a palavra grega adelphé. Adelphé é irmã, é um nominativo singular feminino da primeira declinação, geralmente traduzida por irmã. O primeiro passo é localizar a palavra no índice. Então você vai achar a palavra aqui. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem um índice aqui da palavra, né? Você vai encontrar a palavra no índice, mostrando que esse é apenas... Bom, encontrar a palavra no índice e ela se encontra na letra alfa, obviamente. No índice, após ser informado que se trata de uma palavra da primeira declinação grega, veja, esse material te dá até declinação, mas cuidado para não ficar viciado, né? É do gênero feminino. Você encontra as seguintes indicações, 10.50 e 11.24. Quem esperava ver o que significa a palavra, encontra apenas números. São 2 números ou endereços, que significa que essa palavra tem 2 significados. A explicação desses significados aparece não no índice, mas no léxico, em 2 lugares diferentes. No 10.50, ou seja, no domínio semântico 10, com a entrada de verbete 50, e 11.24, ou seja, domínio semântico 11, entrada do verbete 24. Na minha época não existia esse tipo de material, né?
Então vai te dar os dois significados semânticos. O que a palavra significa em relação a determinada situação, subdomínios, né? Semântico. Então, por isso que a análise morfossintática, pastor, mas eu não tenho condições de ter essa obra, e como é que eu faço? Simples, estude da forma que eu estou te falando. Primeira tradução, literal. Segunda tradução, equivalência dinâmica, isto é, com relação à forma e à sintaxe, não é? Leva em consideração o contexto geral ali, o contexto geral. Nós temos treinado vocês nisso. E análise morfossintática. Lembre que eu já falei aqui, às vezes um artigo que tem a mesma forma masculina pode ser aplicado ao neutro, substantivo neutro. Por quê? Qual é a relação daquele artigo com o substantivo? O substantivo é neutro, o artigo em que declinação for é neutro. O substantivo é masculino, em que declinação for é masculino. Escreva, se esforce, porque o esforço, o labor, não é? Gera conquistas. Então eu quero fazer uma rápida introdução geral com vocês. Deixa eu ver se tem mais algum trabalho que eu possa mostrar a vocês, importante, né? Por exemplo, olha, estudos no vocabulário grego do Novo Testamento. Aqui é o volume 1 de Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro e Judas. Não é completa essa obra aqui, mas é interessante. Então, você que ama o grego do Novo Testamento, eu tenho aqui, só um minuto, vou pegar aqui mais um dicionário. Mais um dicionário, são muitos, não é? Quero compartilhar com vocês nessa introdução. E uma outra obra que eu tenho, mas acho que é até difícil de encontrar, nem sei se existe mais. Bom, tá aqui, olha, dicionário grego, português, grego, não é? Esse dicionário é interessante porque leva em consideração, essa obra aqui é de Portugal. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ela leva em consideração o grego clássico. Então, às vezes, te dá uma variante, uma vertente interessante. Agora, aqui, meus irmãos, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui juntamente com aquele dicionário semântico, aqui é uma obra fantástica, que é essa aqui, ó. Concordância Fiel, deixa eu pegar o volume 1. Concordância Fiel do Novo Testamento. Esse aqui é o volume 1, grego-português. Então tem variantes aqui, né? Então aqui está grego-português. Você tem que usar as duas em conjunto. Por exemplo, você quer a palavra grega, você tem uma palavra grega e quer saber o que significa, você vai encontrar, você vai pegar o volume 1, vai encontrar a palavra grega, por exemplo, euangelistes, aí você vai ver aqui, ó, a palavra grega e tem um número aqui que é correspondente no outro volume. Então, você tem as formas que aquela palavra pode ser traduzida. Concordância Fiel do Novo Testamento. É muito bom. Na verdade, bom é pouco. É excelente. Excelente. Tá ok? Então, se esforce, escreva. Mostrei muitas obras para vocês aqui. Espero que eu tenha ajudado. Não é? Algumas você encontra aí disponíveis, as mais antigas, em PDF, mas no momento se atenha à gramática que está ao material que eu mandei a vocês. Se atenha a esse material. Esse material é suficiente para você ter entendimento do curso, não é? E vai te ajudar a caminhar. Quem sabe você é o próximo professor ou professora de língua grega do Novo Testamento, e eu vou ficar muito feliz com isso. Vamos fazer uma revisão geral? Vamos fazer? Então vamos lá fazer a revisão geral.
Pois bem, meus irmãos, pois bem, eu sinto algumas vezes dificuldades dos meus alunos com questões muito básicas, muito simples, que na verdade seriam sanadas com um pouquinho de atenção. Só um pouco de atenção, essas dificuldades seriam com certeza sanadas. Nós vamos fazer rapidamente uma revisão, tudo isso você tem aí no seu material. Bom, primeiro, vou falar mais uma vez. É importante você sempre estar trabalhando com a língua grega, trabalhando com o grego do Novo Testamento, com o seu vocabulário, com os conceitos básicos da língua. Então, vamos lá. Você tem no seu material aí a fonologia. Você tem ali na fonologia, não é? O significado, na verdade, a pronúncia das letras alfa, beta, gama, delta, epsilon, eta, e aí por aí vai. Você tem que sempre estar trabalhando com isso. Também as sílabas, continuando, observando sempre, por exemplo, letras duplas, psi, xi, não é? Por que isto? Por quê? Vocês lembram que vocês viram a marca do futuro? É o sigma entre tema e desinência nos verbos. Agora, e se o tema termina de uma forma que juntando com, por exemplo, capa, aí o sigma entra, aí já vira uma outra letra, xi. Ah, mas pastor, professor, eu não estou vendo o sigma, não é futuro. Ora, mas se termina com capa o tema, não é com sigma, ela dá uma letra dupla. E aí você vai encontrar, não é? Uma série de possibilidades. Bom, vamos lá, vocês viram, nós já vimos a fonologia, além do alfabeto, vimos a forma, pronúncia, vogais, consoantes, alguns exercícios já foram feitos, e aí na fonologia nós vimos os diacríticos, a questão da acentuação. Aprendemos que no original esses acentos não aparecem, não é? Que existem 3 acentos no grego, que é o acento agudo, grave e o circunflexo. Antigamente os acentos eram marcas de tonalidade, como música exatamente, subida, descida, etc. Tanto que o circunflexo, não é? Ela tonaliza a letra por completo, né? Um ômicron com circunflexo, ela está circunflexum, ela é tonalizada toda a letra, não é? Bem, hoje acentos não são importantes, porém nós na pronúncia nós damos a ênfase onde o acento está, não é? Bom, nós aprendemos sobre as aspirações. Aspiração não é acento, importante isso. Gente, sempre observa que qualquer palavra grega começada numa vogal leva aspiração branda ou forte. Inspiração branda ou forte, ou áspera, tá? Espírito forte ou espírito fraco, são chamadas da mesma forma. Se começa com 2 vogais, a aspiração vai sobre a segunda vogal. Se começa com a consoante rô, sempre leva a aspiração áspera, ponto. Aspiração branda não tem, aspiração branda não tem pronúncia, não é? A aspiração fraca não tem pronúncia, mas a aspiração áspera ou forte sempre tem pronúncia, que é gutural, como house do inglês. Não esqueça isso, né? Reirene, roteos, ok? Não é? Ruios, que é filho, não é? Ok? Tá bom? Vamos lá. Bom, dito isso, nós falamos sobre iota subscrito. Você encontra iota subscrito, ele não se pronuncia, né? É um iota sob uma letra. Pode ser ômega, alfa, eta, ele não se pronuncia.
mas ele é importante, importante. Por quê? Porque é uma chave para você encontrar um caso, que é o dativo. Você já passou por isso, já expliquei isso. Então você encontrou esse iota subscrito, a probabilidade de ali ser um dativo singular em qualquer declinação é muito grande, ok? E você pode ir por eliminação até chegar no significado correto. Uma outra questão é que esse iota no plural, nos casos, né, ele sobe, então o que era longo passa, a vogal longa passa a ser breve e acrescentado um sigma. Você já tem uma outra chave para descobrir. Essas chaves são importantes. Às vezes você não sabe o significado de uma palavra no sentido da sua tradução, você não sabe a tradução, mas você sabe que a palavra que vai te ajudar muito, já é uma grande chave para o entendimento, e eu quero que você entenda, não é? Nós vimos ali, já viu o trema e o apóstrofo. Bom, e aí nós vimos a questão dos ditongos, não é? Bom, lembrando que sempre uma aspiração, não é? Aspiração áspera e aspiração branda. Bom, aspiração áspera, aspiração branda, não é? Para lá. E aspiração áspera para cá. Aspiração áspera sempre apontando para a sua direita e aspiração branda sempre para a sua esquerda. Mas você colocou em cima de iota, professor. É porque são duas vogais, ok? São duas vogais, então eu coloquei sobre o iota, ou iota também. Bom, e aí nós vamos para os ditongos, né? Como no grego como no português, existem alguns ditongos, são duas vogais coladas, não é? Como ai, au, oi. O ditongo sempre é um iota, a segunda parte do ditongo sempre é o iota, iota, ou um y, que é o i grego, não é? Então nós temos os seguintes ditongos. Um minutinho. Tá aqui, ó. Muito bem. Então nós temos aqui. Gente, de vez em quando eu dou uma olhada para ver se está certinha a gravação, tá? Vamos lá? Vamos lá? Então nós temos aqui, ó, primeiro ditongo alfa e iota de airo, certo? Segundo ditongo ei, epsilon e iota, que de eimi, do verbo, né? Ser, estar. O terceiro ditongo eta e y, eta e y, que se transformam no iota subscrito e, certo? O quarto ditongo ômicron e iota, oi. E a terceira, o quarto e o quinto ditongo, atenção! Não dá para colocar i com i, né? Então aqui nesse caso o y tem som de u, i, o oi, como o francês, o i, né? Ui, ui. Então no caso, por exemplo, a palavra grega, vou colocar aqui, ó. Então vou colocar a palavra grega aqui, ó. Então aqui, com iota, aspiração áspera, aqui ó, huios, filho, ok? Certo? Mas o Y, antes de qualquer outra letra, óbvio, ele tem som de I. Um aluno me perguntou isso uma vez, tá? Tá ok? Vamos lá. E aí, ditongos com Y, tá aqui, ó. Está aqui. Deixa eu pegar aqui o vermelho. Ditongos com Y. Daqui, ó. Então, ao,
Por que não som de I? Gente, já me perguntaram isso aí, tá? Ao, porque alfa, Y, aqui já tem som de U. Eu, certo? Certo? Eu, e aqui ômicron e Y tem som de U. Tem som de U. Presta atenção, sempre assim, tá, gente? Sempre assim, tá bom? Só estou fazendo a revisão. Vamos muito bem. E aí nós tivemos, deixa eu ver aqui, nós tivemos aqui, muito bem, muito bem. Nós tivemos, vocês passaram pela pontuação no português, não é? Quais são as pontuações? Levem isso em consideração, prestem bastante atenção. Lembrando, deixa eu ver aqui, ponto final é igual, a vírgula é igual, o ponto e vírgula no português é um ponto subscrito, no koiné, e o ponto e vírgula no grego equivale ao ponto de interrogação do português, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que seria interessante falar. Vamos lá. Bom, vamos aqui para a questão do caso indica função. No grego, caso indica função. Então, nós temos 4 casos básicos, temos outros, que eu já falei, inclusive, para vocês. Mas nós temos 4 casos básicos. No grego, não importa a posição da palavra, o que é importante é o caso, diferente da língua portuguesa. No português, a posição indica a função. No grego, o caso indica a função. Então, nós aprendemos o nominativo, que é sempre sujeito. Nós aprendemos o genitivo, que é a possessão. Nós aprendemos o dativo, não é? Que é o objeto dativo. Você aprendeu isso na lição, deixa eu ver aqui. São as flexões nominais, né? Vocês aprenderam o dativo na lição 4, se me falha a memória. E que é o objeto indireto, e o acusativo, que é o objeto direto. O dativo pode ser transformado em instrumental e locativo, não é? Com preposições. Nós vamos falar sobre as preposições dentro de instantes. Então vocês aprenderam esses casos, não é? Aprenderam esses casos. Vamos ver aqui vamos ver aqui os casos, não é, da segunda declinação dos substantivos masculinos terminados em os. Tá aí, ó. Em vermelho são as flexões nominais, ou as desinências, não é? No nominativo sempre é, gente, o sujeito. Então, no paradigma logos, não é? Paradigma de ômicron, né? Na verdade, de ômicron. Deixa eu pegar aqui, já deixar aqui no jeito aqui. Paradigma de ômicron, né? Ômicron sigma. Então vamos lá. Logos, a palavra, logoi, as palavras, plural. Genitivo, a possessão do, da, de, sempre, né? Logo, da palavra. Logon, das palavras. Observa que o ômicron aqui é curta, no singular. No plural, fica uma vogal longa, ômega. No dativo, inverte, né? No dativo, ó, logo, com iota subscrito, para a palavra, objeto indireto, não é? No plural, o iota sobe e acrescenta o sigma, logóis, as palavras. O acusativo, logon, logus, certo? Tá fácil, eu quero fazer, gente, eu quero fazer só essa revisão para vocês ficarem atentos, que atenção é tudo aqui. Agora, observa, artigo masculino, rói, artigo masculino, rói, tu, ton, que é do genitivo, dos, to, tois, aos.
Então, na verdade, só pega a flexão nominal e acrescenta o tal, com exceção do nominativo. Com exceção do nominativo. O restante acrescenta o tal, ok? Gente, não é importante observar isso, é importante observar. Depois, nós aprendemos aí os verbos, né? A flexão verbal, igual o português, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Observe, lembre, o, eis, ei, homem, ete, ussi. Pronto, presente indicativo ativo. Nós vamos ter as modificações numéricas, que é a pessoa eu, tu, ele, nós, vós, eles, e as dimensionais, que é o PIA, né? Tempo, presente, modo indicativo, voz ativa. Quem é que está realizando a ação, não é? E essa é a voz ativa, nós vamos estudar ainda no curso a voz média passiva, não é? E também os verbos definitivos. Mas eu quero que fique bem claro na mente de vocês essa aula de revisão, tá ok? Tá ok? Então vamos lá, vamos ver esses verbos. Vamos lá, presente do indicativo ativo, presente do indicativo ativo. Vamos lá, lio, lieis, liei, liomen, liete, liu-se. Agora, a tradução pode ser pontilhar ou contínua, não é? Pontilhar ou contínua. E aí você vai ver, eu lio, eu solto, pontilhar, estou soltando, contínua. Lieis, tu soltas, pontilhar, estás soltando, contínua. Liei, ele ou ela solta, ou está soltando, solta, pontilhar, está soltando, contínua. Eu tenho observado, vamos terminar, vai. Liomen, nós soltamos, estamos soltando. Liete, vós soltais, estáis soltando. Liu-se, eles soltam, eles estão soltando. O que eu tenho observado, gente? Eu tenho observado alguns, deixa eu, pera aqui, opa, coloquei o futuro aqui. O que eu tenho observado? Deixa eu voltar aqui para a câmera, para a gente conversar aqui um pouco. Eu tenho observado, meus irmãos, alguns alunos se complicando um pouco com gerúndio. Não é que é para usar gerúndio. Estarei fazendo, estarei... Não. A questão aqui é só de pontilhar e contínua. Eu lio, eu solto. Ou eu solto. Ou nesse momento estou soltando. Tá ok? Eu vejo alguns irmãos aqui, alguns alunos tendo dificuldade com isso. E aí nós vimos também a questão do futuro, tá? Tá aí, ó. Veja, né? Futuro indicativo ativo, desinência, flexão verbal. Veja, em preto eu tenho tema, em roxo tenho a consoante, vamos chamar de consoante temporal, vai. Consoante temporal. Ou a modificação temporal, tá? E a desinência. A desinência é a mesma, gente. O, eis, ei, homem, ete, ussi. No presente, aliás, na modificação dimensional, né? Na modificação dimensional, que é o modo e a voz. Modo e a voz. Mas o tempo foi modificado por esse sigma, certo? Como denominar uma forma verbal? Pessoa e número, que é a modificação numérica, e as modificações dimensionais, tempo, modo e voz. Então vamos lá. Lio, eu solto. Liço, eu soltarei, ou estarei soltando. Tá? Lieis, tu soltas. Eu estou falando primeiro o presente. Liceis, tu soltarás, estarás soltando. Licei, liei, ele solta. Licei, ele soltará. Liomen, nós soltamos. Lisomen, nós soltaremos. Não é? Olha aqui, ó. Liete,
né? Nós, no presente, nós temos, aqui ó, no presente, nós temos vós soltais. Agora, se eu acrescento a consoante entre termo e desinência, o sigma da modificação temporal, licete, vós soltareis. No plural, na terceira do plural, liu-se, eles soltam. Se eu coloco a consoante que modifica o tempo, não é? Modificação temporal, liço-se, eles soltarão, ok? Bom, então é o sigma, presta atenção aí, você observa nessa revisão. Agora, observa uma coisa, se o tema termina, por exemplo, num pi, termina num capa, então com sigma dá uma vogal dupla, e isso que você tem que prestar bastante atenção, ok? Bom, e aí nós vimos o verbo em mim, tá aqui, né? Em mim, eu sou, tu és, ele é, em mim, ei, estin, esmen, este, eisim. Muito bem, nós vimos isto e vimos os neutros. Vamos lá. Revisem isso no seu material, tá, gente? Os neutros. Substantivos neutros da segunda declinação. Não terminam em os, terminam em on. Se você procurar, quer ver? Se você procurar no dicionário que você tem em mãos aí, se você procurar no dicionário que você tem em mãos, a palavra biblios, você não vai achar. Então, biblion não é o acusativo de biblios. Você vai achar biblion. Então, você vai ver que biblion é um substantivo neutro da segunda declinação. Agora, resta saber se ele é acusativo ou nominativo. E aí, vamos lá. Né? O contexto que vai te dizer se ele é acusativo. Não é? Então, vamos lá. Terminação. Biblion, plural. Biblia, os livros. A modificação é só esta no nominativo e no acusativo. Só no nominativo singular e plural e no acusativo plural. O restante é igual, irmãos. É por isso que o artigo tem que, quando você fazer análise morfossintática, você tem que levar em consideração a que palavra esse artigo está colada ou tem relação. Biblion, o livro, biblia, os livros. Aí o restante é tudo igual. Biblio, biblion, biblio, biblióis. Biblion, o livro, é igual, mesmo é igual ao masculino, mas o plural do acusativo é diferente. Biblia. E aí, qual é a dificuldade, gente? A dificuldade é a terminação igual. E o que define se é acusativo ou não? É a frase. Por exemplo, você pega, você lê antropos, acui, to biblion. O homem ouve o livro. Qual é to biblion? Biblion é o quê? É nominativo ou é acusativo? É acusativo, porque é objeto direto. Não é o livro que ouve o homem. Ok? Tá bom? E aí o artigo muda do nominativo e no acusativo, tá? Tanto o singular quanto o plural. Mas no genitivo e dativo é a mesma coisa, Certo, meus irmãos? E aí nós passamos então para os substantivos da primeira declinação, né? Substantivos da primeira declinação.
substantivo feminino da primeira declinação, o alfa e eta. E nós começamos então a trabalhar substantivos da primeira declinação em alfa, tá aqui, ó, não é? Paradigma, esses são femininos, tá? Oikia, a casa, oikiai, as casas, oikias, da casa, oikion, das casas, oikia, observe iota subscrito aí sobre o alfa, dativo, lembra? Aí, no plural, o iota, aliás, sobe, alfa, iota, sigma. Vocês veem que às vezes eu falo iota e às vezes eu falo iota, isso não interfere. Tem pessoas que falam assim. Oikian é o acusativo, oikias, o plural, as casas, ok? Vocês viram algumas variações, né? Palavras femininas como rimera, rora, raiz termina em ro, não é? Nós vamos estudar paradigmas agora, daqui a instantes, sobre paradigmas como terminados em eta. Mas lembrando que nós estudamos na última aula os artigos femininos, olha eles aí, ó, artigo feminino. E esses artigos femininos servem para qualquer palavra feminina, qualquer uma. E aí tem o vocabulário, a letra, a verdade, hamartia, pecado, e aí por aí vai. Tá ok? Bom, vimos aí os artigos femininos, não é? A forma re, rai, tes, ton, te, tais, ten, tas. Observa que as mesmas formas, por exemplo, no dativo iota subscrito, ele sobe no plural iota, você vê, não é, que o artigo deve acompanhar esta o artigo deve acompanhar de fato esses substantivos femininos, ok? Então nós ficamos aqui na primeira declinação em alfa. Então nós vamos agora, deixa eu pegar aqui e abrir a câmera. Nós vamos agora para os artigos femininos da primeira declinação em eta. Vamos lá? Vamos lá. Bem, vamos lá. Nós estamos aí na primeira declinação, ok? Na primeira declinação, que é um pouco mais complicada do que a segunda declinação. Na segunda declinação, nós vamos encontrar substantivos masculinos terminados em os e vamos encontrar substantivos neutros terminados em on. Legal? Entendemos isso. Mas na primeira declinação, aliás, nós vamos encontrar artigos femininos terminados em alfa, artigos femininos terminados em eta e artigos masculinos terminados em alfa sigma, em eta sigma. E aí, você já vê aí uma chavezinha que você deve decorar? Veja, tanto na segunda declinação quanto na primeira declinação, os masculinos são terminados com sigma, não é? Olha aí, então anota isso daí. No nominativo eles terminam com sigma, tá ok? Bom, então uma coisa que eu quero relembrar a vocês, bom, vamos lá. Nós vimos aqui os artigos, o paradigma, né, de oikia, né, terminados em alfa, oikia, oikias, oikia, oikian. A, as, a, an, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, plural. I, on, ais, as. Ora, genitivo, singular e acusativo, plural, são iguais. O que é que determina? O que é que vai determinar? Boa pergunta. O que é que vai determinar? O que vai determinar? Uma dica. O artigo que está ligado ao substantivo. Vai te ajudar. O artigo ligado ao substantivo, lembrando aqui, ó, quer ver, ó?
artigos femininos, ó. Olha aqui, ó. Ó, os artigos femininos são diferentes, tá? Se você tem aqui na primeira declinação em alfa, olha aí, ó. Primeira declinação em alfa, genitivo e acusativo, genitivo singular e acusativo plural escritos da mesma forma, já nos artigos não são iguais. Então isso vai te ajudar, ok? Então, olha, esse tipo de entendimento, esse tipo de chavezinha vai te ajudar a fazer a tradução, para não te confundir. A questão é muito de atenção, gente, é muito de atenção. Então, esses artigo feminino, ele serve para qualquer terminação de substantivo feminino, ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui a câmera, e enquanto eu continuo conversando com vocês, eu já vou colocando aqui a primeira declinação terminada em eta. Bom, vamos lá, primeira declinação terminada em eta, bora, vamos lá. Paradigma de grafê, não é? Lembrando, gente, olha, a primeira declinação existem dois grupos, não é? Como nós já estudamos na aula anterior. Substantivos femininos em alfa e eta, oikia e grafê, e substantivos masculinos, eu vou repetir sempre isso, terminado em alfa sigma e eta sigma. Observa essa questão do sigma que eu acabei de falar, neanias e profetes. Então, nós estudamos os substantivos femininos terminados em alfa na aula anterior. Agora vamos estudar os femininos terminados em eta, ok? A raiz desses substantivos termina em alfa também. A raiz de grafê, a raiz é grafar. Mas no processo de declinação, a letra alfa se funde com as terminações pessoais, não é? Por isso, para efeitos práticos, a raiz de grafê é graf, ok? Graf, gama, alfa e fi. Vamos lá. Então, paradigmas de grafê. O paradigma do substantivo em eta, grafê, como está aparecendo aí na sua tela, é grafê. Grave bem os paradigmas na memória, porque são indispensáveis ao reconhecimento da função das palavras na frase. Por exemplo, está lá em vermelho, então a declinação ou flexão nominal, aliás, a desinência, né? Está aí. No nominativo, grafê, o escrito, grafai, os escritos, grafês, do escrito, que é o genitivo, a possessão, grafon, dos escritos, que é o plural do possessivo aí, não é? Dativo, grafê, olha o iota subscrito aí, gente, de novo, certo? Olha o iota subscrito de novo. Ao escrito, grafais, aos escritos. Olha o acusativo aí, ó. Grafen, o escrito, grafás, os escritos. Gente, é uma questão de você estar com a tabelinha. Você, com a tabelinha, você consegue descobrir do que se trata esse substantivo. Tendo a tabelinha, não é, do seu lado, não é, com os paradigmas, você consegue tranquilamente fazer a tradução e análise morfossintática. E a sua pergunta, professor, qual é o artigo então que eu uso para substantivos femininos da primeira declinação? Qual é o artigo que eu uso? Porque o paradigma é diferente. A outra terminava em alfa, essa aqui termina em eta. E agora, qual é o artigo? O artigo é o mesmo, gente, é esse aqui, ó. É o mesmo artigo feminino, porque é feminino, ok? Qualquer palavra masculina usa artigo, de que declinação for, usa o artigo masculino. Qualquer palavra feminina, de que declinação for, usa o artigo feminino. É a mesma coisa com o neutro, tá? Então tá aí, ó. O artigo é o mesmo. E aqui você tem a declinação de hoje. Grafê, grafai, grafês, grafon, grafê, grafais, grafês, grafás. Observa que no dativo plural
e o nominativo plural, a única diferença é a inserção do sigma, gente. Tá ok? Então, nós temos aí, né, observa aqui que no plural do nominativo de grafê, no plural, o alfa da raiz voltou, né? Grafai, tá? Bom, eu acredito que não tem mais o que explicar acerca desta declinação. É só uma questão de você ter a tabela e fazer as traduções, né? Vamos lá. E aí nós temos uma outra questão aqui, que são os sigmáticos. Vamos lá. Vamos lá. Como sigmáticos, indicamos todos os substantivos femininos cujas raízes terminam, obviamente, não é? Obviamente terminam num sigma, tá? Eles apresentam um fenômeno interessante. Propriamente são substantivos cujas raízes terminam em uma consoante sigma, então deveriam seguir o paradigma de grafê. Mas há uma irregularidade no nominativo e no acusativo singular. Nesses dois casos, eles seguem o paradigma de oikia. Olha, presta atenção. Como toda língua, existem irregularidades. Se vocês lembram da palavra rodós, que nós estudamos anteriormente, eu citei rodós, que inclusive está no Evangelion Kata Ioannes 14:6, não é? Que diz, eu sou legem ao tu, Jesus, disse-lhe Jesus, ego em mim, eu sou rodós, é feminino, mas termina em os. Ah, mas só não disse que todas as palavras terminadas em os é masculino? Pera, existem algumas irregularidades, como toda língua. Nesse caso, rodós termina em os, mas é feminino. Essas irregularidades são pouquíssimas e são fáceis de serem descobertas, só usando o seu dicionário, não é? Tranquilo, tá? Tranquilo. Se você tiver o semântico, inclusive, se você tiver esse aqui, esse aqui, vai ser muito legal. Agora, o material que você tem na mão já indica. Esse material aí que está no curso, é esse mesmo. Já indica para você o que é, tá bom? Tranquilo? Tá? Então, essas irregularidades existem. Como existem nos verbos. Nós vamos ver na média passiva que são verbos irregulares ou defectivos. Mas isso nós vamos ver mais tarde, não é? Nós temos um número suficiente de aulas para tudo isso. Vamos lá. E aí, vamos voltando aqui. Vamos voltando. Não é? Vamos de novo. Como sigmáticos, indicamos todos os substantivos femininos cujas raízes terminam em sigma. Eles apresentam um fenômeno interessante. Propriamente, são substantivos cujas raízes terminam em uma consoante, sigma. Então deveriam seguir o paradigma de grafê. Mas há uma irregularidade nominativa e no acusativo singular. Nesses dois casos, eles seguem o paradigma de oikia, como terminados em alfa, tá ok? Então o paradigma dos sigmáticos é glossa, língua. Então no nominativo, glossa, tá? No singular, observa que a questão aqui é só no singular, tá? Plural é a mesma coisa. Glossa, a língua. Glosses, da língua. Glosse, para a língua. Glossan, a língua. O plural não representa nenhuma dificuldade, pois ocorre da mesma forma como todos os outros substantivos da primeira declinação. Glossai, glosson, né? Glossais, glossás, ok? A palavra doxa, por exemplo, observa aqui, olha isso aí, gente. A palavra doxa segue glossa. Por quê? O xi é uma letra composta. É um kappa e um sigma, ok? Então tá ok? Então segue o mesmo paradigma. Deu para entender, gente? Tranquilo? Hein? Essa aula está revisional. Estamos terminando aqui a primeira declinação em eta, tá? Então vamos aí ao vocabulário. Vocabulário, olha aqui, ó, vocabulário, ó.
Vamos lá. Vocabulário, agape, não é, o pessoal fala ágape, né? Mas não é, é agape, amor, adelfé, irmã, arre, começo, gue, terra, até, de vez em quando eu falo, o pessoal fala por aí, gue, terra, 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 acue, tão logo tu teu, ouve a palavra de Deus. Você quer ver como é que fala isso? Eu vou te mostrar. Ó, gue, terra, 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 acue, tão logo tu teu, ouve a palavra de Deus. Gue, acue, tão logo tu teu, terra, 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 ouve a palavra de Deus, né? O pessoal gosta de falar terra por aí, que é um evangeliquez, né? Vamos lá. A palavra diateque, aliança, entolê, não é? A palavra entolê, ordem, mandamento, zoe, vida. Eu gosto muito desta palavra, zoe, vida. Outra palavra interessante, ninfa, noiva. Em alguns textos pode significar virgem, viu? Nos clássicos, tá? Noiva. Uma outra palavra, ripômone, perseverança, constância, paciência, que haja realmente isso, né? Ripômone na sua dedicação em aprender o grego do Novo Testamento, escrevendo. Então vamos lá. Análise de hoje, né? Vamos à análise de hoje. Vamos lá? Ta tecna, tes, adelfé, su, literal, os as, né? Os as. Tecna, plural, né? Filhos barra crianças. Tes é um genitivo. Da, adelfés está no genitivo. Da irmã. E o su é tua. Então, literal, é isso. A equivalência dinâmica, os filhos da tua irmã. E agora vamos à análise. Atenção, gente, ó. Tá, artigo definido plural neutro na forma acusativa to. Certo? Na forma acusativa. Aí vocês vão me dizer depois por quê. Tá bom? Por que não é na forma nominativa? Aliás, vou corrigir aqui. Eu coloquei nominativo e acusativo, entre parênteses, nominativo e acusativo, porque ela pode ser da forma que está aí, porque isso é um texto da Bíblia, tá? Isso é um texto da Bíblia. Na forma que está aí, ela pode ser nominativo ou acusativo. E aí, o contexto é que vai definir. Será que você consegue descobrir que texto é esse? Os filhos da tua irmã. Os filhos da tua irmã. Não é? Que texto é esse da Bíblia? Os filhos da tua irmã. Não é? Aí eu pergunto a vocês. Isso está... eu vou dizer, está na 2 de João 13. Né? 2 de João 13. Tá? Tecnates adelfé su. Eu pergunto... da forma que está aí, esse artigo pode ser nominativo ou acusativo. Como uma palavra também pode. Agora, dentro do contexto do texto bíblico, é nominativo ou acusativo? Que tal conferir? Que tal você me dizer isso? Hein? Tecna, nominativo ou acusativo neutro, plural da segunda declinação de tecnon, vírgula, to, igual filho. Tá? Aí você tem que ver o contexto, né? Porque aí foi tirado de um contexto. Tes, artigo definido, feminino, singular na forma de genitiva, traço re, a. Adelfés, genitivo, singular, feminino da primeira declinação de adelfé, vírgula, re, traço irmã. E su é um pronome possessivo genitivo. Porque o pronome pessoal na forma genitiva indica posse. Nós vamos ver isso mais à frente, ok? Certo? Meus irmãos, bom, nós vimos aí, nesta feita, nesta aula, nós vimos nesta aula, uma revisão geral, porque eu quero que você tenha atenção, que você pegue o caderno e escreva,
faça, refaça, não é? Aos meus alunos do curso presencial, esse vídeo estará numa plataforma depois. Mas meus alunos que fazem essas 2 primeiras classes comigo, façam e me mandem, ok? Tá? Me mandem, que eu tenho certeza que você vai crescer muito e eu quero corrigir o seu trabalho. Então, eu quero que vocês façam o seguinte, no parágrafo da lição 12, traduzam toda a letra F. Faça a tradução, análise morfossintática, tudo. Que tal? Né? Com exceção da 2ª de João 13, tá? O restante podem fazer tradução, tá bom? Na próxima aula, nós vamos terminar a primeira declinação em alfa sigma, vamos terminar a primeira declinação em alfa sigma, vamos entrar na questão dos artigos, tá? Não é? E na sequência, gente, nas próximas aulas, nós vamos ter adjetivos, né? Não é? Morfologia do adjetivo. E adjetivo vai complicar só um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Tá ok? Tá bom? Vai dar tudo certo. E aí passamos para mais algumas preposições que vão ajudar vocês no conhecimento. Aliás, revisem as preposições. Lembra que en mais dativo transforma o dativo em locativo. En topotamo, no rio, en mais o, ok? Gente, Deus abençoe. Vamos para a próxima aula e que Jesus, olha, estudem, façam os exercícios. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Cristo.